Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série Teologia do Santuário. Amigos, neste vídeo nós estudaremos sobre teologia do santuário desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. E eu preparei para esta série PowerPoints para cada uma das aulas que nós teremos. E eu vou disponibilizar esses PowerPoints para vocês em PDF. Aqueles que tiverem o desejo de ter acesso a esse material, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo, tá, de um grupo no WhatsApp onde eu posto materiais para as pessoas que acompanham aqui o nosso canal. Então, é só você entrar neste link, você vai estar lá no grupo, e aí, toda semana, após a nossa aula aqui da série, eu estarei postando para vocês o PowerPoint usado na semana, certo? Em forma de PDF. Nesse PowerPoint você vai ter acesso à apresentação que eu estarei usando aqui para falar nesta série, amigos. Bom, deixe-me compartilhar aqui com vocês, sem mais delongas, o material que eu preparei aqui para esta semana. Certo? E neste estudo de hoje nós vamos dar uma olhada na teologia do santuário em Gênesis de 1 a 3. Diga-se de passagem, amigos, Gênesis de 1 a 3 é muito importante para a teologia do santuário. A linguagem que a Bíblia vai usar mais tarde, seja a Bíblia hebraica ou a Bíblia grega, conhecidas popularmente como Antigo e Novo Testamento, a linguagem que vai se usar para o santuário, ela é extraída em grande medida de Gênesis de 1 a 3. E nós vamos olhar para Gênesis de 1 a 3, buscando compreender aí 3 pontos. O primeiro é o Éden como um local sagrado, o segundo é o Éden como santuário, e o terceiro é o primeiro sacrifício. O terceiro ponto é o primeiro sacrifício que é feito após o pecado. Tá? Por exemplo, muitas pessoas têm dúvida: por que o homem não morreu logo após pecar? Visto que foi dito, no dia em que comer, certamente morrerás. Bom, hoje possivelmente você vai encontrar a resposta para isso ao nós estudarmos aqui sobre teologia do santuário. Deixe-me começar falando do primeiro ponto, então, que é o Éden como um local sagrado. E eu gostaria de começar citando essa teologia aí do Eugênio. Tá? Essa, para mim, é uma das melhores teologias do Antigo Testamento, uma das melhores teologias da Bíblia hebraica, ao lado da teologia do Bruce Waltke. Ele diz o seguinte aí: referimos-nos ao jardim como microcosmos do universo, um lugar sagrado em que, de acordo com o registro, homem e mulher se encontraram pela primeira vez com Deus. O Éden, ou o jardim, era sagrado exatamente porque estava envolvido pela presença de Deus. O conceito de lugar sagrado, exposto com o progresso da revelação, manifesta-se em altares, santuários, tabernáculos e templos, até que, nos tempos escatológicos, todo o mundo se tornará solo sagrado. Então veja, ele expõe um conceito aí muito importante, tá? Que nós vemos aqui, ó, tá? Vou grifar uma frase aqui, vou deixar essa frase aqui marcada, ó, tá? Que o que acontece? O Éden era um local sagrado. E por que o Éden é um local sagrado, amigos? Porque Deus se fazia presente ali. O texto de Gênesis diz que Deus vinha ter com seus filhos na viração do dia. Então, aonde Deus está, o local é sagrado. Por exemplo, quando você vê Deus conversando com Moisés ali em Êxodo, no capítulo 3, tá? Deus diz para ele: tira a sandália dos pés, porque no lugar que tu pisa é terra santa. Então, esse conceito do Éden como um local sagrado precisa estar em nossa mente. E também esse conceito do Éden como um santuário, que nós vamos desenvolver já na sequência, mas é um conceito que automaticamente está vinculado também com a ideia de o Éden ser um local sagrado, tá? Uma coisa está ligada à outra. E é interessante que essa ideia de local sagrado,
ela também vai se refletir, seja nos altares, onde eles faziam sacrifícios a Deus, nos santuários, no tabernáculo, no templo, e também no mundo, nos templos escatológicos, né? Quando todo o mundo se tornará um local sagrado. Eu até mencionei para vocês aqui que a linguagem do Éden, ela percorre a Bíblia. Um exemplo eu lhes dou lá em Apocalipse. Se você pegar Apocalipse, ali nos capítulos de 2 a 3, ali fala-se das 7 igrejas. E é dito para uma das igrejas, se não me falha a memória, foi para a igreja de Éfeso, olha, ao vencedor darei que coma da árvore da vida. Ou seja, é feita uma promessa para a igreja, e a promessa é, se vocês aí vencerem, permanecerem firmes, vocês vão comer da árvore da vida. Ou seja, a ideia é que o mundo é restaurado, o mundo como um local sagrado após a restauração, ele será um Éden, tá? Então, você vê a linguagem do Éden aparecendo aí. E você percebe isso no livro do Apocalipse e em outros livros da Bíblia. Cito este exemplo para você ter uma ideia. Então, veja, primeiro conceito que nós já colocamos aí é a ideia do Éden como um local sagrado, que está vinculado também à ideia do Éden ser um santuário, que é o próximo ponto agora que nós vamos lidar. E eu gostaria de começar este próximo ponto citando esta obra aí, que é uma obra fantástica, tá? Do Paraíso à Terra Prometida, aonde é dito assim: em Gênesis 2 a 3, o Jardim do Éden funciona como um local de encontro entre o Senhor Deus e o primeiro casal humano. Há paralelos interessantes entre o Éden e os santuários posteriores, particularmente o tabernáculo e o templo de Jerusalém. Então veja, este é um dos muitos teólogos, tá? Alexander é um dos muitos teólogos, à semelhança de Eugênio, que eu acabei de citar, que vai falar do Jardim do Éden como sendo um santuário, e aí entra aquela questão que eu falei para vocês. A linguagem que é usada no santuário terrestre, no tabernáculo e no templo posteriormente, na Bíblia hebraica ou na Bíblia grega, é extraída do Éden, certo? Então vamos ver isso. Olha os paralelos. Por exemplo, em Gênesis 3, verso 8, é dito que Deus andava no Éden, ou seja, Deus estava ali na viração do dia. Se você pega Levítico aí, por exemplo, no capítulo 26, eu convido você a abrir aí Levítico 26, versículo 12, tá? Diz assim, ó, 26, versículo 12. Andarei entre vós, e se você... Vamos ler o verso 11 também, né? Porei o meu santuário no meio de vocês, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ou seja, eu vou colocar o santuário no meio de vocês e eu vou andar no meio de vocês. Se nós formos para a questão do templo, lá em 2 Samuel, tá? 2 Samuel no capítulo 7, versos 6 e 7, diz assim, ó. Diz assim: porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tendas, em tabernáculos, em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel. Farei acaso alguma palavra? E ele continua falando, ou seja... E aqui ele vai falar, né, da casa dele que Davi estava para construir aí, eles estavam aí construindo aí para ele habitar. Então veja a ideia, né, de Deus andar no santuário, andar no tabernáculo. Certo, amigos? Então perceba, é uma linguagem, essa linguagem é extraída da onde? Essa linguagem é extraída do Éden, né? Visto que o Éden é um santuário, logo você tem
Qual é a ideia que nós temos? Nós temos que pensar assim, ó, existe um progresso na revelação bíblica. Então, o Éden ele é um santuário e no progresso da revelação, o que vai sendo acrescentado geralmente está vinculado com o que veio anteriormente e usa a linguagem do que veio anteriormente. E isso acontece aí, entendeu? Então, deixe-me avançar aqui. Então vamos lá. A entrada do Éden pelo Oriente. Então isso é interessante. Se você pega Gênesis 3, verso 24, eu convido vocês a abrirem as Bíblias de vocês em Gênesis 3, verso 24. Tá? Olha só o que diz. Gênesis 3, 24. Diz assim, ó. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada, né, que se estendia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, eles saíram, né, e Deus colocou ali na porta, no oriente, um anjo com uma espada para cuidar e para eles não entrar. Então a porta do jardim do Éden era pelo oriente. Quando você pega esses versos bíblicos aqui, ó, você vai ver que tanto lá o santuário mosaico quanto mais tarde, o templo, a entrada é pelo Oriente. Então, mais uma vez, essa linguagem sendo tomada, né, do Éden. A própria questão da árvore da vida, que possivelmente o candelabro, o candeeiro do santuário mosaico é uma referência à árvore da vida, certo? Possivelmente aí você tem essa linguagem sendo extraída. Um outro ponto muito interessante também é as palavras cultivar e guardar, né? Em Gênesis 2:15 é dito, né, para eles cultivar e guardar o jardim. Lá nessas passagens aqui, ó, e diga-se de passagem, eu gostaria de citar Números capítulo 3 com vocês. Inclusive eu até coloquei as palavras aí, né? Avad e chamar, as raízes aí, que aparecem. Por quê? Essa sequência de palavras, ela só aparece dessa forma vinculada ao Jardim do Éden, vinculada ao santuário israelita mais tarde. Isso é muito interessante. Então vamos pegar, por exemplo, Números, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Olha só o que diz. Diz assim: E cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Essa palavra aqui, ministrarem, tá? Aqui é a palavra, tá? Avad, tá? Opa, deixa eu pegar aqui a canetinha. É essa palavra aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui que tá... Perdi a caneta aqui, certo. É essa palavra aqui, ó, avad, certo? E aí ele continua, no verso 8. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever, tá? Para com os filhos de Israel, né, no ministrar no tabernáculo. Então aí, ó, cumprirão, né, que também é a palavra aqui, chamar, para guardar, e ela se repete depois aqui, né, ministrar no tabernáculo. Então essas duas palavras, elas aparecem em sequência somente no Jardim do Éden, cultivar e guardar o jardim, e cultivar, ou seja, que ministrar, que foi traduzido lá, e cumprir, né, e trabalhar o santuário, que aparece nesses versos aqui. Ou seja, a própria linguagem que é utilizada no tabernáculo mais tarde para o funcionamento e o trabalho do levita e do sacerdote, ele é extraído da onde, né? O trabalho do levita aí, né? Ele é extraído do Éden. E isso é interessante, porque coloca o homem, né, Adão, como sacerdote. No Jardim do Éden, Adão era o sacerdote. Ah, Tiago, mas lá não tinha sacrifício. Veja,
Mas o trabalho do sacerdote não é só do levita, do sacerdote, não é somente oferecer sacrifício, mas é oferecer culto também a Deus, né? Prestar culto, adoração, que nós vamos ver que inclusive essa palavra avad, ela tem esse sentido não só de cultivar, tá? Mas também de prestar culto. Existe essa ideia. Então, bebe daí, ok? E é interessante mencionar uma coisa. Quem cultiva o Jardim do Éden é o homem, tá? Bom, vamos lá. Ainda que a mulher também prestasse culto, né? Bom, vamos avançar. Então, por exemplo, se nós pegarmos a palavra avad aí, por exemplo, né? Eu até coloquei a transliteração aqui para quem não tem tanta familiaridade com o hebraico, né? Pode ser traduzida por trabalhar, atarefar-se, lavrar, cultivar, elaborar, tá? Oferecer, prestar culto, venerar, tá? Acatar, ser devoto, oferecer, celebrar liturgia. Então ela tem esses significados aí. É claro que no Jardim do Éden parece que ela tem tanto o significado do trabalho, certo? O significado do trabalho de Adão e Eva ali cultivarem o jardim, mas também a adoração, né? Possivelmente eles adoravam a Deus ali no Jardim do Éden. E isso daí vai aparecer vinculado ao santuário israelita mais tarde. A palavra, por exemplo, chamar, né? Guardar, conservar, armazenar, depositar, né? Encerrar, a ideia de você trabalhar, de você estar envolvido com algo. É uma palavra que aparece para o trabalho dos levitas, mais tarde dos sacerdotes, ou seja, eles estavam vinculados aí ao trabalho no santuário. Então, inclusive o Jacques Ducan, no comentário dele de Gênesis, ele diz o seguinte: também é digno de nota que a justa posição desses dois verbos está associada ao papel sacerdotal no santuário. Outro exemplo da conexão entre o Jardim do Éden e o santuário israelita e uma evidência da função da humanidade como sacerdotes no santuário edênico pré-queda. Então o que acontece? O Jacques Ducan coloca que essas duas palavras aí, tá? Essas duas palavras aí, elas indicam, né, além dos paralelos que nós já citamos e paralelos que ele também cita no livro dele, no comentário dele de Gênesis, ele coloca essas palavras aí, são uma evidência do trabalho sacerdotal da humanidade no Jardim do Éden, ou seja, o Jardim do Éden como santuário, e mais tarde o santuário israelita, como eu já disse, vai tomar a linguagem do Éden. Um outro ponto bem interessante é o ouro, né, o ônix, né, o ouro e o ônix, que aparece ali em Gênesis 2:11. Vamos dar uma olhada nisso daí? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2:11. Gênesis 2:11. Diz assim, ó. O primeiro chama-se Pison e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Verso 12. O ouro dessa terra é bom. Também se encontraram lá o berilo e a pedra ônix. Quando você vai olhar lá o santuário, né? O santuário israelita, ele foi decorado com ouro e ônix. Então é interessante, é mais uma ligação, né, entre os dois, o Éden e o santuário que veio posteriormente. Interessante um outro ponto aqui, né, que se menciona o rio Pison, né? Você vai ter aqui depois, inclusive nos versos posteriores, você tem o Tigre, você tem o Eufrates e tal, que esses rios, se você pega Ezequiel capítulo 37, se não me falha a memória, no capítulo 37, que vai falar do santuário, fala dos rios que correm do santuário. Fala dos rios que correm do santuário lá em Ezequiel. Parece ser uma linguagem também extraída do Éden. É interessante porque em Ezequiel 28, quando você fala do santuário celestial, se diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Então, o Éden sendo considerado como um santuário. O Alexander, ele diz o seguinte aí no livro dele, diz assim:
Já que o Éden é um paraíso em que a divindade e a humanidade gozam da companhia um do outro, é pouco surpreendente que ele se torne o protótipo dos santuários posteriores. Embora os seres humanos desfrutem comunhão íntima com Deus no tabernáculo e no templo de Jerusalém, o acesso direto à presença imediata de Deus é limitado a uma vez por ano, e ainda assim apenas ao sumo sacerdote. Todavia, no Éden, o primeiro homem e a primeira mulher têm o privilégio único de relacionar-se face a face com Deus, sem medo ou vergonha. Em contraste com esse histórico, o relato da desobediência é bem mais trágico. Então, esse é um ponto muito interessante, né? Porque o Éden, ele é o santuário perfeito, onde o homem e a mulher se encontram cara a cara com Deus, tem uma experiência real com Deus. Já no santuário que vem posteriormente, o homem, Deus habita ali, mas não é aquele encontro face a face, não é aquele encontro na viração do dia. Né? Pessoalmente, só o sacerdote se encontrava com Deus uma vez ao ano. Né? Então veja, isso daí é muito interessante. E esse Éden, esse encontro que o homem tem com Deus no Éden, ele só é possível novamente após a restauração escatológica da terra, onde a terra vai se tornar um local sagrado. E aí Apocalipse 21 diz que o Cordeiro de Deus estará com eles, né, no meio do seu povo, e eles verão Deus face a face, e etc. Então, perceba essa linguagem, como que essa linguagem do Éden, ela percorre a Bíblia, né? Porque o intuito dos sacrifícios, amigos, o intuito da aliança, que é uma outra série que eu vou fazer, a série sobre teologia da aliança, é exatamente restaurar o Éden. Aquilo que foi perdido por Adão e Eva ser restaurado no final. Por exemplo, você quer ver um eco do Éden posteriormente? Adão cai em um jardim perfeito. Adão, então, ele faz a vontade dele, né? Deus diz, inclusive essa é uma questão que o Eugênio coloca muito bem, do comer o fruto como também um desacato da autoridade divina, porque Deus disse não é para comer, então eles desacataram a autoridade. E também tem a própria questão do pecado, né? A natureza do pecado. A natureza do pecado é a alienação de Deus. Pecado é a alienação de Deus. Pecado não é simplesmente o ato de furtar. Tá? O pecado é a separação entre Deus e o homem. Quando o homem peca no jardim do Éden, eles se separam. Há uma separação, o homem fica alienado de seu Criador. Então veja, o homem, quando ele come do jardim, ele decide não submeter-se à autoridade de Deus. Então ele está em um jardim perfeito, gozando de uma natureza perfeita, porque ele não tinha pecado ainda, e aqui eu digo tanto a natureza externa à volta dele, quanto a natureza dele próprio como ser humano, tá? E ele cai. Aí você vai para o Novo Testamento e você vê Jesus no jardim do Éden. Jesus vem quando a humanidade estava abalada por 4.000 anos de pecado. Jesus no jardim do Éden, ele decide submeter-se ao Pai. Pai, se possível, passa esse cálice de mim. O Pai diz, não, filho, você tem que tomar do cálice. E ele toma do cálice. Então, tudo aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus conquistou no Getsemane novamente. Isso é muito lindo. E por causa disso, quando Jesus voltar, o paraíso será restaurado. E então, aí vem a bela mensagem que é dada para uma das 7 igrejas, dar-te-ei de comer da árvore da vida. Então perceba como que essa mensagem do Éden, essa linguagem de Gênesis, ela vai percorrendo as escrituras. Não é à toa que Paulo diz, né? O primeiro Adão é um homem mortal, o segundo Adão, né, é espírito vivificante. Ele vai chamar Jesus de segundo Adão. Paulo também vai dizer, porque em um homem todos morreram, lá em Romanos, né? E em um só homem todos foram vivificados, Romanos capítulo 6, 5 e 6. Então essa linguagem do Éden, de um paraíso, de uma queda, de um local onde o gozo era pleno na presença de Deus,
ele percorre toda a Bíblia. Por isso que é tão importante entender Gênesis. Por isso que é tão importante começar a falar de teologia do santuário a partir de Gênesis, tá? Então esses são pontos fascinantes a respeito do Jardim do Éden, tá bom? Então nós já lidamos com o primeiro ponto, o Éden era um local sagrado que está vinculado ao segundo ponto, o Éden como santuário, e o terceiro agora que também está vinculado a essa ideia, porque o homem peca, o homem é expulso do Jardim do Éden, certo? Nós já vimos aqui, um anjo foi colocado à entrada do jardim para o homem não poder entrar. E aí vem o primeiro sacrifício. Esse primeiro sacrifício, amigos, nós precisamos atentar para esse primeiro sacrifício. E aqui, como eu vou falar desse primeiro sacrifício, eu já gostaria de explicar uma coisa. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que o homem comeu e naquele mesmo dia não morreu? A resposta está em Gênesis 3:21. Porque nós não podemos ler Gênesis 3, do 1 ao 6, né, quando você tem o relato aqui, né, que era dito aqui por exemplo, Gênesis 2:17, né? Vamos ler Gênesis 2:16 e 17 para pegar o contexto. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, aqui está, né, Deus dizendo, olha, não coma. Então eles desrespeitam a autoridade de Deus, agem por conta própria, né? Primeiramente Eva, depois Adão, tomando a decisão ao lado de sua esposa, e comem. Isso que está registrado em Gênesis de 1 aqui a 6. Tá? E aí, na sequência, Deus vem ter com eles na viração do dia. E é interessante o que? No verso 7 diz assim, ó, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam do que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si, né, vestimentas para si. Então é interessante que eles fizeram uma cinta, fizeram uma vestimenta para eles. Então, quando eles percebem que eles estão nus por causa do pecado, o que eles fazem? Eles decidem se cobrir. Se cobrir. Aí eu gostaria de mencionar o verso 21 com vocês. Que o verso 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher, né? Então veja, aqui Deus faz uma vestimenta para eles de pele. E essa vestimenta, amigos, é a pele de um sacrifício, de um animal. Eu gostaria de mencionar algo com vocês. Nós temos uma palavra-chave aí, que é a palavra or, tá bom? A palavra hebraica or. Essa palavra hebraica, ela aparece 99 vezes na Bíblia hebraica. E eu coloquei aqui algumas ocasiões, só para dar o exemplo para vocês, de como Moisés usa ela. Moisés usa ela basicamente de duas formas. Para se referir à pele do corpo, seja a pele do rosto, ou para se referir à pele de animais que eram sacrificados. Então, por exemplo, se você pega aí Gênesis 22, verso 26, você vai ter uma referência de ouro como sendo a pele de um animal, de um sacrifício, de um cabrito. E assim por diante. Então ela é usada várias vezes na Torá para a pele do animal que era sacrificado e em alguns poucos momentos para a pele de um ser humano. Veja, Eva e Adão não foram sacrificados, não foram mortos em Gênesis 3:21. Logo, essa pele veio de um animal. Possivelmente foi de um cabrito ou de um outro animalzinho de sacrifício, porque na Torá ela é usada para a pele dos animais que eram oferecidos como sacrifício. Então, por que o homem não morreu naquele dia, amigos? Porque naquele dia foi feito um sacrifício no lugar deles. Naquele dia houve um sacrifício substitutivo para o homem e para a mulher. Então, a resposta para essa pergunta está aí, está no próprio capítulo 3 de Gênesis. E aqui eu dou uma dica para vocês. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, leiam a Bíblia com paciência. Deixe o texto falar por si mesmo. Porque, veja, foi dito assim, olha, no dia em que vocês comer, certamente vocês vão morrer. Aí você tem Gênesis, do 1 ao 6, onde a serpente conversa com Eva.
Eva decide comer, dá para o seu marido, ambos comem. Por causa disso, eles percebem que estão em pecado. Ao eles perceberem, eles se cobrem com folhas de figueira. E aí, na sequência, Deus vem na viração do dia. E aí, quando Deus vem, o que acontece? Eles se escondem de Deus. Por quê? Porque eles ficaram com vergonha de Deus porque tinham pecado. Aí Deus pergunta para eles, né? Olha, o que te fez, você saber que estava nu aí, ficou com vergonha. Aí o homem diz assim, olha, foi a mulher que tu me deu. E a mulher diz, olha, foi a serpente que tu criou, né? Em outras palavras, a culpa é sua, Deus, porque você criou a serpente, né? Em outras palavras. E aí, na sequência, Deus vai agora dizer para eles, olha, maldita, né? Aí vai dizer para o homem, né? Maldita é a terra por tua causa. Vai dizer para a mulher, o fruto do teu ventre, você vai ter dores de parto. E ele vai dizer para a serpente que ela vai rastejar e vai comer pó, né? Que é um símbolo na Bíblia hebraica de derrota. E é dito que vai vir um descendente da mulher, no versículo 15, e o descendente da mulher vai pisar sobre a cabeça da serpente. E aí, na sequência, após isso, você tem Deus fazendo vestimentas de pele no verso 21 para Adão e Eva. Agora, eu gostaria de mencionar algo também muito interessante. E antes disso, eu gostaria de pontuar aqui, então, que quando você lê esse texto de forma natural, você percebe que eles não morreram naquele dia porque houve uma oferta substitutiva. E a palavra or, que é uma palavra usada para a pele de animais aí, sacrificados, dá um indício disso. É um indício disso. Certo, amigos? E aí, uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é interessante como que a redenção, como que a ação de Deus, em vez de matar o homem, ela restaura o relacionamento. Porque veja, quando Deus perguntou para eles, olha, por que vocês se esconderam e tal, a primeira coisa que Adão disse foi, olha, a culpa é dela, foi a mulher que tu me deu. E a mulher jogou a culpa para a serpente. Agora, depois que Deus restaura eles, o verso 19, o verso 20 diz assim, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. O nome Havá em hebraico, Eva, Havá, significa vida. Perceba que belo. Aqui, aí, depois que Deus conversa com eles, Deus restaura eles e Deus dá o veredito, o que ele dá um nome para sua mulher? Havá, vida. Isso é belo. E aí, então, nós temos na sequência as vestimentas. Aqui nós temos um ponto teológico muito importante, que é o seguinte, a ideia das vestimentas. No verso 7 e 8, eles se vestem com folhas de figueira, mas as folhas de figueira não eram suficientes para cobrir a vergonha deles diante de Deus. Porém, no verso 21, as vestes de animal que Deus providenciou para eles, essa sim era suficiente para a redenção, certo? E aí eu cito o Bruce Waltke. O Bruce Waltke, ele diz assim, né? Ele põe um comentáriozinho, com elas vestiu. E ele diz assim, isto descreve a imagem do terno cuidado de Deus pelo casal. Por meio de seu sacrifício, ele restaura o casal alienado à comunhão com ele e entre si. Olha que belo isso, amigos. Esse sacrifício, esse primeiro sacrifício que acontece ali, restaura a comunhão entre o casal e entre Deus e o casal. E agora eles estão com vestes que de fato cobrem as vergonhas dele. E essa linguagem das vestes, querido, ela também vai percorrer a Bíblia. Então, se você pega Isaías 61:10, por exemplo, lá diz, eu vou me regozijo, né, porque Deus me vestiu com as vestes de salvação, essa linguagem, as vestes de salvação. Quando você vai para o Apocalipse, né, é dito que o vencedor terá vestiduras brancas, né, que é um símbolo da justiça do Cordeiro. Né? Terá suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro.
Então, essa linguagem, novamente, do Jardim do Éden, ela percorre a Bíblia. Então, para estudar teologia do santuário, é preciso compreender essa linguagem, estar atento a essa linguagem, para você perceber como que no decorrer da Bíblia essa linguagem vai aparecendo. Certo? Então, este é o terceiro ponto que eu gostaria de ter visto com vocês hoje. Tá? Então, recapitulando. Primeiro ponto, o Éden era um local sagrado, porque Deus se encontrava com o povo ali. Segundo ponto, o Éden era um santuário, e a linguagem do Éden como santuário é usada mais tarde para o tabernáculo e para o templo israelita, e também para a terra, quando for restaurada no final dos tempos. E o primeiro sacrifício é feito ali, tá? Ainda no Jardim do Éden é feito um primeiro sacrifício, que é um sacrifício ali que restaura o relacionamento. Porque, veja, isso daqui é preciso entender. Isso aqui é preciso entender. Quando o homem peca, quando o homem ele se separa de Deus, tá? Ele fica alienado de seu Criador, o grande pecado aí é a separação, tá? É a separação entre Deus e o homem. Isaías diz, né? O pecado faz separação entre Deus e o homem. Se não me falha a memória, Isaías 59. Então, veja, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Certo? Então, a grande questão ali foi essa separação, mas esse sacrifício, ele retorna uma comunhão que tinha sido quebrada. A comunhão entre o casal e a comunhão entre Deus e o casal. Embora essa comunhão não vai ser a mesma, até o dia da restauração da terra como um local sagrado como um todo. Certo? Então eles são tirados do Jardim do Éden, e após serem tirados do Jardim do Éden, você tem outros sacrifícios que são feitos, que nós vamos estudar na nossa próxima aula da série, certo? Os outros sacrifícios que eram feitos fora do Jardim do Éden. Porque agora você vai ter, eles são tirados do Jardim do Éden, que ele é um santuário. A ideia de local sagrado é a ideia onde Deus está, e você vai ver agora a ideia de local sagrado vinculado aos altares aonde Deus vai aceitar os sacrifícios até que o seu templo se torne mais tarde o templo, a tenda e depois o templo. É interessante porque essa ideia ela é vista, nós vamos desenvolver essa ideia mesmo no Monte Sinai. No Monte Sinai você não tinha um santuário construído, mas Deus se fez presente no santuário, no Monte Sinai, Êxodo 19. O salmista diz lá no Salmo, o Monte Sinai tornou-se em santuário. Nós vamos estudar isso mais para frente. Mas essa ideia sempre, tá, na teologia bíblica do santuário, essa ideia de que o santuário, ele é o santuário, o sacrifício, e onde Deus habita, o local é sagrado. Certo? Lehitraot, amigos, até a nossa próxima aula.